Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o segundo livro da série sobre Hades e Perséfone, que também está disponível no Kindle Unlimited, que é Um Toque de Ruína. Então o livro começa logo em seguida a reconciliação deles lá no final do primeiro livro, né? Eles estão juntos, só que a Perséfone ela quer manter em segredo que ela é uma deusa. Porém, todo mundo começa a meio que perseguir ela, entre aspas, porque ela é amante do Hades, é a namorada do Hades. Todo mundo viu a reconciliação deles, porque foi em público. Então ela começa meio que a ser assediada pelas pessoas devido ao relacionamento dela com ele. Enquanto isso, Sibila, a amiga da Perséfone, que é oráculo e trabalhava com Apolo, é demitida por se recusar a se tornar amante dele, se recusar a dormir com ele. E a Perséfone, ela quer fazer justiça, enfim, quer escrever um artigo sobre como o Apolo é abusivo e tal, mas o Hades não concorda com isso. Ele não fala os motivos, mas ele não concorda com isso. Então ela meio que fica brava e ele faz ela prometer que ela não vai escrever sobre o Apolo. Além de toda essa questão com o Apolo e do assédio das pessoas, o próprio chefe da Perséfone tá meio que, eu vou dizer, assediando, pressionando ela por um artigo exclusivo sobre como começou o relacionamento dela com o Hades, como é esse relacionamento. E assim, sob pena de, se ela não escrever esse artigo, ela ser demitida do jornal onde ela trabalha. Depois disso, a Perséfone acaba encontrando na porta da boate do Hades uma amante, que se diz amante, na verdade ela foi há milênios atrás, que é a Leuce. Ela foi amante do Hades e eles acabam brigando por causa disso, o que eu acho assim meio chato, porque o cara tá ali desde sempre, é lógico que ele tem um passado. Só que, devido a toda essa questão com a amante, com a Leuce, o Hades manda ela embora, ele estava ajudando ela a se restabelecer no mundo e tal, porque ela tinha sido transformada em uma árvore por ter traído o Hades. Isso há milênios atrás. Então, tipo, ela está de volta, ele estava ajudando ela, só que para evitar uma briga com a Perséfone, ele acaba mandando ela embora, deixando ela sem ter onde morar, e mesmo eles tendo brigado, a Perséfone acolhe ela. Só que, como o Hades não vai atrás da Perséfone, não tenta conversar nem resolver as coisas com ela fica com raiva, ela acaba se embebedando com aquela amiga dela, Sibila, e a Leuce, que é a amante, e escrevendo um artigo sobre o Apolo, falando muito mal dele e publicando o artigo. Então o Hades acaba levando ela meio que à força para o submundo, porque o Apolo vai querer retalhar, o Apolo vai querer se vingar dela. Então ele leva ela para o submundo para poder proteger a Perséfone da ira do Apolo. Já no submundo, eles acabam brigando de novo, porque o Hades ele tenta esconder quando o Apolo vai lá para negociar. E o Hades fica devendo um favor pro Apolo, enfim, que é um rolê meio de deuses ali, que quando eles ficam devendo um favor ou algo nesse sentido, eles não podem negar. Então, assim, fica devendo um favor pro Apolo pela Perséfone, né, para impedir que ele retalhe contra a Perséfone. Depois de todo esse rolê com o Apolo, Lesha, que é a melhor amiga da Perséfone, ela é atropelada. E o Hades, ele não pode fazer nada para ajudar. Ela fica entre a vida e a morte, e ele deixa bem claro para Perséfone que é a alma dela, da Lesha, que tem que escolher se ela quer voltar para o mundo superior ou se ela quer ir para o submundo, se ela quer viver a vida dela lá. Só que a Perséfone surta completamente, então ela vai atrás do Apolo, faz um acordo com o Apolo, em troca de 6 meses meio que de amizade, de encontros ali com ele,
para ele curar a Lesha. E ele cura, só que a alma da Lesha já tinha escolhido ficar no submundo. Então ela volta assim completamente deprimida, quebrada, ela é outra pessoa. E aí que me pega um ponto que eu não gostei muito nesse livro, porque assim, a Perséfone ela passa o livro todo cobrando o Hades sinceridade, cobrando que ele conte as coisas para ela, mas assim, nenhuma das situações ela escutou ele, nenhum dos problemas que ela teve, ela contou para ele, e ela acaba arrecadando assim várias merdas que acontecem por culpa dela. Porque que nem essa questão da Lesha, ela poderia viver com a Lesha no submundo, ter contato com ela, e ela seria exatamente a mesma pessoa. Ela ainda teria a melhor amiga dela. Mas por causa dessa decisão da Lesha, da Perséfone, perdão, a Lesha não vai para o submundo. Só que essa existência que ela está vivendo no mundo superior também não é mais suficiente. E ela acaba se suicidando. Só que os suicidas, eles bebem do rio do esquecimento e eles vão pro Elísio para se curarem. Então, quando a Lesha vai pro submundo, ela não vai mais saber quem é a Perséfone. Então, assim, tipo, ela faz tantas cobranças em cima do Hades de das coisas que ele escondeu ou que ele não contou para ela, quando ela faz exatamente a mesma coisa e arrecada, assim, muitas consequências piores, sabe? Aí depois disso, acaba acontecendo bastante coisa, a gente descobre que foi a Deméter, a mãe da Perséfone, que trouxe aquela amante do Hades de volta, como uma forma de tentar separar eles e tal. A Perséfone traz ela para o submundo, meio que subjuga o poder dela, e no decorrer desse livro a Perséfone descobre que ela é muito poderosa, tipo, ela pode até mesmo usar a magia do Hades contra ele mesmo, a magia de um deus contra si mesmo. Então, assim, é uma coisa muito perigosa. Aí o livro meio que acaba com ela aceitando se casar com o Hades, ele passa o livro todo pedindo e ela protelando, enfim. Ela aceita se casar com o Hades, só que eles vão para um baile juntos e tudo mais. Só que começa a nevar, então termina meio que com um tom de que haverá uma declaração de guerra. E também termina ali no finalzinho, ela se demite para ela não ser mais chantageada no trabalho, e ela cria um blog para ela contar as notícias da forma verdadeira com que ela sempre sonhou, enfim. Não gostei tanto desse segundo livro como eu gostei do primeiro, porque, como eu falei antes, esses pontos da Perséfone me incomodaram muito. Porque no primeiro livro você pega muita confiança nela, você pega que realmente ela acredita, que ela confia, e parece que isso completamente desaparece da narrativa do segundo livro. Mas assim, fora isso, é bem legal. Essa questão dessa declaração de guerra da Deméter, eu achei bem interessante acabar dessa forma. Então eu tô, como ainda não tem aqui no Brasil o terceiro livro, eu tô procurando traduzido o PDF para, se eu encontrar, eu conseguir terminar, ler o terceiro livro. Porque eu não sei vocês, gente, mas se eu leio uma saga que está incompleta, quando eu vou ler o último livro, eu preciso reler, porque eu esqueço mesmo. Mas assim, gostei, tá disponível no Kindle Unlimited, espero que vocês gostem também e até mais.